Salam, salam! Hoje temos um tema polêmico, um tema que vocês têm pedido imenso, que é o casamento no Egito. Então eu vou falar hoje sobre as tradições, a regra, a base que eu vejo aqui todos os dias do casamento no Egito. Uma coisa é a regra, outra coisa será as exceções. Então vamos começar falando como é o casamento entre egípcio e egípcia. Ponto. Com toda a primeira cronologia à volta, a gente vê que já há a possibilidade de conhecer pessoas de todos os lugares, mas aqui ainda se mantém a tradição de casar-se entre primos, família, pessoas conhecidas, para que ainda se preserva muito o casamento entre as famílias. Muitas vezes eles são primos afastados de segundo, terceiro grau e às vezes até de primeiro grau, tá? Isso é muito frequente e é normal entre eles. O que acontece? Muitos jovens se conhecem através da própria escola. Eles têm uma convivência também na faculdade, muitos já começam a trabalhar antes de se casar, as meninas também. E o que acontece é que eles se conhecem através de trabalhos e também se conhecem através de festas de casamento em comum, que eles vão e veem elas dançando e quem é aquela, quem é a família, e eles já começam a sondar de onde ela veio, quem é essa pessoa. A partir daí, então, o rapaz pode se dirigir diretamente à casa dos pais da noiva e marcar um encontro através do telefone com o pai dela e dizer: eu posso ir falar com o senhor, e ele vai sozinho, sem os pais dele, ou ele pega os pais e vai junto, e comenta primeiro com os pais e depois vai lá. Nesse primeiro encontro com o pai da noiva, na casa da noiva, a noiva pode aparecer, porque ela, a futura noiva, vamos dizer assim, de vez em quando eu vou falar noiva, mas ainda não estão noivos. A futura noiva pode aparecer para servir a mesa, servir o chá, servir biscoitos. Então, nesse dia, ele pode até vê-la. Se for alguma família muito rigorosa, ele vai colocar a filha de lado. Ela não aparece enquanto a negociação não finalizar. Vocês lembram do Clone? Pois é, aquela novelinha lá? Pois é, tem uma parte em que eles vão sair, ele tá falando com o tio Ali e combinando lá o contrato de casamento da Jade. Pois é, Jadianes e Jadianos é assim. Não vamos além fronteiras, estamos dentro do Egito com egípcios e egípcias. Então, vai variar bastante de terra para terra, mas o normal é esse. O rapaz se dirige à casa dos pais da noiva, com os pais dele ou sozinho, para um primeiro contato, para dizer que está a fim de casar-se com a sua filha. Não tem essa de: eu estou aqui porque eu estou interessado na sua filha, quero conhecer a sua filha. Não existe isso. Ele chega já: eu pretendo casar com a sua filha. Porque não há meio termo, tá bom? Então não existe essa de conhecer primeiro. Eles já vão ter um período de conhecer para poder se conhecerem durante esse noivado até o dia do casamento. Então, pronto. Eles foram nesse dia, falaram que querem casar e o pai marca uma data para eles voltarem para então decidir o acordo, ou o acordo já pode ser feito nesse mesmo dia, se as famílias forem muito conhecidas umas das outras. Digamos que a primeira vez ele vai só para ter uma conversa informal com o pai, conhecer o ambiente, o pai também conhecer ele, e nessa segunda vez em que ele então traz os pais, ou vem de novo com os pais, é que vai haver o acordo para o contrato de casamento. Vai ser discutido. Então, vamos supor, ele volta com os pais. Na segunda vez, marca de novo: venho aí almoçar com vocês, ou nem venho almoçar, venho para o lanche, chego depois do almoço, mas normalmente é servido um almoço sim. E ele vem e com seus pais começam todos naquela mesma hora: o que você tem para oferecer para minha filha, o que você vai oferecer como para o contrato de casamento, o que você tem para dar. E assim vai seguindo a conversa, em que a noiva também está presente, se a futura noiva está presente, ela pode participar e dizer que não concorda. Nas famílias mais restritas, eles colocam as mulheres, vão conversar para um lado, sabem mais ou menos a intenção já da noiva, mas é o pai da noiva, com alguns tios ou sozinho, e o pai do noivo e o noivo é que vão entrar em acordo segundo a regra da tradição. E assim é. Nesse dia eles debatem. Hoje em dia, já em lugares mais modernos, né, as meninas já entram em acordo: não, eu não quero isso pra mim.
Não, eu não concordo com isso, entendeu? Então a noiva já pode dar sua opinião também. Até porque isso não está na lei islâmica, que ela não pode falar. Então, isso é consequência de certas tradições tão paternalistas e tão fechadas. Então, a noiva pode falar sim da sua opinião. Então, o noivo vai chegar para o pai dela e vai dizer, eu tenho isso para oferecer ela. Normalmente, o que ele vai ter que fazer? Ele vai montar a casa, ele vai dizer, eu trago todos os móveis, eu vou colocar todos os móveis para ela e vou alugar ou comprar, ou ele já tem uma casa dele, não é? Porque às vezes eles têm os sobradinhos que eles constroem onde mora a família quase toda. Pelo menos nas localidades mais rurais, é assim que ainda funciona. Então, feito isto, eles entram em acordo que sim, ele vai dar todos os móveis, ele vai botar os móveis todos. E a parte da noiva, cabe à noiva rechear a cozinha, os eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Pois é, não é uma tarefa muito fácil, não. E então muitas mães começam a fazer o enxoval da filha já cedo, pelo menos com cama, mesa e banho, e deixa pro final só os eletrodomésticos, que é a coisa mais pesada, e para comprar, e não deve se comprar antes de casar realmente para não se estragar. Então o que acontece é que a maior parte, quando faz os 18 anos, eles já estão, os pais começam em estado de alerta à procura desse noivo, e os rapazes também, eles já estão se travando mais porque eles não querem casar tão novos enquanto não tiverem condições financeiras seguras para dar tanto para a noiva como para eles próprios, não é? Porque hoje em dia a situação no Egito não está muito fácil, mas está melhorando. Pelo menos o dólar está subindo aqui e descendo, subindo não. O dólar está descendo aqui e subindo no Brasil. É sempre assim, não é? Então, estamos ainda numa economia um tanto difícil, e onde os jovens não têm tanta capacidade econômica para gastar em demasia. Todas essas regrinhas é aplicada desde o mais baixo nível socioeconômico ao mais elevado, com variações entre as famílias. A regra básica é a mesma, tem que pedir aos pais para conversar, entrar no acordo do contrato de casamento, marcar a data do noivado e depois a data do casamento. Esses passos podem ser encurtados. Como? O primeiro passo não pode ser encurtado, onde já faz o acordo e já faz ali uma prévia do pedido de casamento, já fica ali. E o de noivado, que é o engagement party, às vezes a gente quer falar até e começa aqui, não sabe se fala inglês, se fala português. Nas festas do noivado, pode ser junta e eles ou ignoram ela, que partem já direto para o casamento, entendem? Eles marcam de entregarem esse ouro, ele já dá entre a família, na casa e pronto. Mas vamos lá falar isso de volta, vamos voltar de novo à terra para a história do ouro. Pronto, acordaram-se entre as famílias que tá certo, você vai montar a casa, e quase todos os homens têm que montar a casa, é quase de praxe, todos têm que montar a casa. Os móveis, os tapetes, agora as cortinas, os eletrodomésticos e a cozinha inteirinha é para as madame. Então, se preparem. Feito isto, cada terra, cada localidade, cada zona rural, então, especialmente, tem um valor desse dote. O dote está no Alcorão, que Deus diz que a mulher tem que ser presenteada. O dote não é uma compra. O dote é um presente do homem para a noiva. E então, ele vai decidir com o pai a quantia desse próprio presente. Mas, digamos que tudo isso faz parte do dote. Também o recheio da casa. Ele vai colocar atrás no contrato de casamento, vai vir toda a descrição de tudo que compraram para montar essa casa. Todos os móveis, todos os eletrodomésticos, todos os cama, mesa e banho, todos os presentes que ele deu para a noiva. Tá? O presente de casamento que consta no ouro é decidido a quantia conforme a localidade. Por exemplo, aqui em Matro varia entre 35 mil de ouro. Varia, não estou dizendo que é lei fixa. Nas zonas rurais, lá para baixo, para o sul do Egito, mais ou menos a 60 mil de ouro tem que dar para a noiva. Nesse ouro consta, normalmente, um conjunto de 3 a 4 anéis, as pulseiras e o colar, e os brincos. Claro que dependendo da condição financeira de cada casal, ele vai oferecer mais ou menos. Tem uns que oferecem a menina quase recheada de ouro, tem outros que nem por isso. E tem casais que não querem realmente, mesmo tendo condições, gastar supérfluo.
gastar coisas que podem ser precisas para outros lugares, para outros investimentos, comprar um carro, comprar uma viagem, várias outras coisas. Então, varia bastante essa parte. Então, vamos lá, vamos nos situar. Tópico: o rapaz se dirige à casa do pai da noiva, para conversar com ele. Tópico 2: os pais do noivo e o noivo vão à casa da noiva para acordarem o que vai ser oferecido no contrato de casamento. Ou seja, tanto os móveis, como é que eles vão viver, aonde eles vão viver, o que eles estão pensando fazer, o que ele pensa em fazer e pagar a essa noiva. E o presente de casamento também. O ouro em si, eles vão depois, ambas as famílias, normalmente é a mãe da noiva, a mãe do noivo, o noivo e a noiva, lá vão a uma ourivesaria ou joalheria e eles vão escolher esse ouro juntos, porque a noiva tem que ver e escolher. E também nesse momento, às vezes, se compra a aliança do noivo, que é de prata. Portanto, existe aqui diferenças que, às vezes, quem vende ouro não vende prata. Tem umas casas que é só ouro mesmo, mas uma grande maioria tem ouro e prata. E então é escolhida a aliança de prata para o homem. O homem no Alcorão, na religião, deve ser muito humilde. Ele não deve usar ouro, ele não deve usar seda, ele não deve usar coisas que embelezem demais ele, que façam ele ser arrogante ao máximo. Então, isso é para a mulher, é como um presente para a mulher. Então, o ouro é para a mulher, a joia, a riqueza é para a mulher. O homem fica com a aliança de prata. Pronto. E nesse dia em que ele falou sobre o contrato, que os pais falaram sobre o contrato, que a moça, o rapaz e a moça entraram em acordo contra esse contrato de casamento, tá tudo certo, vamos formalizar isso perante Deus. Então eles abrem o Alcorão e eles formalizam perante Deus, ou seja, como que Deus seja testemunha daquilo tudo que foi falado ali naquela reuniãozinha entre famílias, que ele quer casar com ela e assim eles leem a Fatiha. A Fatiha é então a primeira parte de qualquer relacionamento que é falado, pode ser feito na primeira reunião que se encontra com os pais ou na segunda. Mas normalmente é feito numa segunda, porque para ser servido um almoço, vir as famílias, normalmente às vezes vem uma amiga íntima da noiva, ou uma prima que ela se dê muito, e eles conversam então sobre esse assunto na frente dessas pessoas também. Somente em casos mais rígidos é que as mulheres estão numa sala separada e os homens noutra, e quem vai decidir são os homens, é o acordo do dinheiro, do ouro, disso tudo, tá bom? Normalmente, o pessoal mais moderno não tem esse rigor todo e as mulheres participam sim da discussão. E é lida então a Fatiha, a primeira abertura do Alcorão. Abertura, Fatiha significa abertura, Fatiha é justamente isso. Então, acordaram nesse dia o quê? O ouro, as joias e tudo que vai ser feito depois do casamento. Aliás, tem que ser feito antes, né? Mas até o casamento ele tem que fazer a montagem da casa em móveis e ela, cama, mesa e banho e eletrodomésticos. Entenderam? Esse dote é chamado Mahr. E esse presente em ouro, que é o presente da noiva, é chamado Shabbat. Então, o primeiro é a festa que não é uma festa, mas é a Fatiha, que é a leitura do Corão e acordo entre as famílias. Depois vai vir a segunda parte, que é a entrega desse Shabbat. Entrega do Shabbat. Quando será? O que vocês acham? O Shabbat, que é o presente da noiva, ele é entregue no dia do noivado. É considerado noivado. Então tem famílias, essa é a segunda etapa. Essas famílias que já entraram em acordo vão acordar se querem ou não fazer a festa de noivado. Por quê? A festa de noivado é toda paga pelo pai da noiva, pela família da noiva. Então tem famílias que preferem não fazer e já fazer direto a do casamento. Mas por outro lado, há famílias que não querem deixar de fazer, porque é um status social também que mostra que você tem poder para elevar a sua filha, né? É como apresentar à sociedade. Ela fez uma festa, minha família fez uma festa de noivado para mim. Então,
Esse noivado pode ser feito com festa. Então, voltamos resumidos agora e vamos então entrar na fase do noivado propriamente dito. Então, já tá tudo certo, vamos marcar a data do noivado. Vamos imaginar que vai ter noivado, vai ter festa, o pai da noiva quer fazer festa, a noiva quer fazer festa e o noivo também quer fazer festa, porque o noivo também pode dizer, eu quero sim festa de noivado, e aí o pai não pode falar nada, se vira, faz a festa de noivado, porque pertence ao pai da noiva pagar essa festa, né? Nessa festa pode ser uns 2, 3 meses depois de ter feito essa fatirra, de ter feito o juramento perante Deus e de acordo entre as famílias. E então, nesse dia, eles podem ter decidido fazer ou no salão de festas ou na casa da noiva, onde são convidados apenas pessoas mais íntimas também, colegas da noiva, colegas mais íntimas da escola, vizinhas e os parentes, os primos, as mães. E normalmente é festa só do casal, tanto do rapaz como da moça, são feitos em conjunto. Se for no salão de festas, é os dois juntos. Não tem separação, pelo menos aqui no Egito não tem separação de gêneros. Não vai homens para um lado e mulheres para o outro. É feito num dia como se fosse um pequeno casamento, porque elas se vestem com uma roupa como se fosse de noiva, só que noutra cor, que não é a branca. Normalmente ela é tom cereja ou esverdeada, que é a tradição mais vista, né? Ou rosa, aquele rosa, pronto, o vermelho cereja que acaba sendo um rosa velho. E ela vai toda linda, ela gasta dinheiro nesse vestido, quase como gasta no vestido de noiva, e faz essa festa entre os mais chegados, onde tem, às vezes, bolo, normalmente não é servido almoço nem jantar, mas é servido, sim, doces e refrigerantes, e sucos e chás. Então, normalmente é assim a festa do noivado, tanto se for em casa, como se for no buffet. No buffet é mais fácil, no buffet às vezes é mais prático, mas é mais dinheiro. Então, se os noivos tiverem condições, a noiva, se tiver condições de fazer em casa, ela pode preferir fazer realmente em casa. Então, depois disso eles dançam, eles passeiam juntos, e nessa festa é que ele dá os anéis, a pulseira, aquilo que ele comprou de ouro para ela usar com ela, ele vai oferecer neste dia. Pronto, acabou a festa de noivado. Ela passa a usar o seu anel na mão direita, não é? Ó, tá aqui, ainda usei ele na mão direita durante um tempo, vocês usam na mão direita também. E aí depois é que vai passar no dia da festa do casamento para a mão esquerda. Pronto, tudo tratado. Vamos então falar e combinar com o sher. Existe um sher apropriado para casamentos, onde ele já vai fazer o civil e o religioso junto, não é? Aquele papel é um só, os noivos só vão assinar uma vez esse contrato de casamento. Não precisa a noiva estar presente. Normalmente, pode ser nas pequenas localidades, vão à mesquita os homens da família da noiva, os homens da família do noivo e o noivo, e perante o sher ele assina o contrato de casamento e alguém da família da noiva assina como testemunha. Porque é um contrato, gente, não é uma certidão. A partir desse momento ela está casada. Existem casais que levam o sher, aparece lá no dia, fazem junto com a festa de casamento. Então, no dia que escolheram para a data do casamento, em que vai ser a festa pública oficial, aí o sher aparece lá e já faz essa assinatura até perante todos. Por quê? Porque o que vale o que é essa certidão? Essa certidão tem que ter testemunha pública. Então, convém que seja feita em voz alta e em público, no meio da festa do casamento ou na mesquita com algumas pessoas. Claro que mesmo que seja só entre duas pessoas no civil, no caso de estrangeiras, agora falando, é feito no Tribunal de Justiça e sempre tem 2 ou 3 testemunhas lá. E o juiz vai também repetir algumas palavras para você lá na hora de assinar esse contrato. Mas a mulher praticamente só assina se ela for estrangeira, porque se ela for egípcia, normalmente algum membro da família pode assinar também.
E temos ainda, antes dessa última festinha do casamento, uma festinha chamada despedida de solteiro, que é a festa da rena, que às vezes está totalmente ligada. Então tem pessoas que não faz a festa de noivado e já usa o anel direto, faz a festa da rena e já casa no dia seguinte. A festa da rena imediatamente é antes do casamento, convém ser assim. Então o que acontece é que na festa da rena aí sim separam-se homens de um lado, mulheres nas suas casas e homens nas suas casas, porque é a despedida de solteiro dele, ele vai chamar quem ele quiser, mas normalmente é uma festa pública. E na parte dela a mesma coisa, normalmente vão estar lá as meninas, ela pode estar sem véu, se ela assim desejar. Elas vão fazer brincadeiras e vai ter tipo uma cerimônia da rena, que eu não vou explicar a rena toda aqui, porque é uma cerimônia que varia de região para região, onde a sogra vem com parece um bolo de rena e vai esfregar a rena na mão da noiva, e na parte do noivo ele também vai, às vezes desenha só as iniciais do nome dela em rena na mão ou no braço. E ela vai ser pintada também nessas partes, e elas têm umas canções, tem aquela que eu não sei fazer, não me peçam para fazer isso. Elas têm uma prática de gritar e ao mesmo tempo balançar a língua. Eu vou deixar aqui o nome desse negócio, que é zagartela. Eu nunca sei falar, gente, nunca sei falar. Ainda há pouco eu tava ouvindo aqui de cima eles fazerem isso. Aquele barulho que elas fazem com a língua, elas fazem tanto para casamento, como para festas de noivado, como para qualquer acontecimento maravilhoso que aconteça na família, como o nascimento de bebês. E elas saem cantando da maternidade já, fazendo esse sonzinho muito típico e característico. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi falando sobre essas 4 etapas, praticamente. A fatiha, que é o testemunho em frente a Deus, promessa, dívida cumprida, cumprir, e vamos lá ao engagement part, que é a festa do noivado, a festa da rena e a festa oficial do casamento, com essas variações que vocês viram aí no meio, tá bom? Isso dá pano para mangas, agora vocês sabem melhor, talvez. Se tiver dúvidas, vocês deixem nos comentários aqui. Também me sigam também no Instagram, porque eu estou sempre lá para tirar as vossas dúvidas. É muito difícil estar sempre repetindo a mesma história, porque é difícil explicar, porque existem variações. No caso das estrangeiras, a coisa já muda bastante, a coisa já é diferente. Porque existe uma fuga também para casar-se com estrangeiras? Pelo benefício de ter que morar em outro país, de ter entrada livre em outro país, que pode trazer benefícios em termos de trabalho para o noivo. Casamento com estrangeira é menos burocrático em termos de... Não é menos burocrático, vai depender da embaixada dela. Mas se ela for muçulmana, é fácil, é menos burocrático, sim. Não precisa de muitos papéis, você precisa do seu passaporte em dia, é bom trazer sua certidão de solteira, com tudo carimbadinho do Brasil e traduzido em árabe, ou a Embaixada do Brasil faz tudo. Mas demora agora pela Embaixada do Brasil, porque vai ter que ter uma reunião com o cônsul. Porque o cônsul vai querer saber, tem certeza que você quer casar com um muçulmano e morar aqui? Porque tudo tem que ter limite, né, gente? Então, existem muitos casos que não deu certo, que não são de sucesso, e o Itamaraty tem que entrar em ação. Então, por causa disso, as leis começam a alterar-se, as pessoas começam a ter certas dificuldades pela embaixada, mas quando elas são muçulmanas, elas já vêm com as coisas meio encaminhadas, e é muito mais simples, porque é só feito no Ministério da Justiça mesmo, que trata praticamente logo de tudo, e você tem que fazer o exame médico e etc, e a coisa vai. O pagamento das taxas é igual para os egípcios, como é igual para os estrangeiros, porque é o homem que está levando a mulher para casar, porque se fosse estrangeira, se a mulher tivesse que pagar, a taxa seria mais alta, com certeza. E também é assim que se procede. A mulher estrangeira, ela não precisa seguir aquelas tradições todas. Ela vai pular a festa de noivado, ela vai pular a festa de rena, ela vai direto para a festa do casamento e basta. E quando ela bota os pés no Egito, conhece a família dele normalmente,
já se oferece ali o anel o futuro anel de noivado, que será o anel de casamento, porque eles não têm uma aliança, a aliança deles é anel, é a mesma coisa. Então, com pedra ou sem pedra não é igual a do Brasil, como por exemplo, redondinha, né? Então, normalmente é o conjunto do ouro que ela já recebeu antes. Se ela não recebeu antes, ela vai receber no dia que for casar. Porque tem casos assim também, que só no dia do casamento que eles entregam porque a mulher é estrangeira. Tá? Quando eu fui casar, eu tive que ir os estrangeiros têm que casar no Tribunal da Justiça, e tinha lá estrangeiras, não só brasileiras, mas tinha de vários outros países, e elas eram rocinhas e dava a impressão que Inglaterra, Alemanha, então existem uma variedade de casamentos, não só com brasileiras. Então, se são de sucesso ou não, os outros eu não sei. O restante eu vou acompanhando a Nadir Araújo aqui no YouTube e vou vendo o que se passa também. Alguns casos de maus relacionamentos com árabes, egípcios, eu também tenho tido conhecimento pertinho de minha casa até às vezes. Então, infelizmente, meninas, ponham a cabeça no lugar antes de aceitar a proposta, porque essas tradições são puladas, mas as famílias queriam fazê-las. Ou as famílias vão cobrar um pouco do noivo, às vezes. Quando eu tô falando de um casamento não segundos casamentos, casamentos divorciados, casamentos de solteiro com solteira, tá? De pessoas que são desimpedidas. Porque segundos casamentos, onde o homem já foi divorciado ou que ele já tem uma primeira esposa, aí a coisa fica um pouquinho diferente, tá bom? Mas isso fica para outros temas. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam no nosso canal no Instagram e aqui continuem conosco. Muito obrigada a vocês.